meu áudio e agora é só você. Todo mundo desliga. Tá certo. Vou fechar a câmera e volto. Expectativa. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou tentando entender o que é que tem que tanto incomoda você. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem que tanto incomoda você. Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril sujeito, o joelho ralado, apoiado no azulejo que deixa na boca o beijo, saliva, desejo. Seguem passos certos escritos em linhas tortas, amaldiçoados. Você desespero, olho no peixe, contra o gato, trancados, arranham portas, dois, os anos filarem, cruzeiros, primores, viados, fibro de ferro, e locais frescos e arejados, mendigos, adultos, separados, os seus pequenos, caminhos e mecanismos, quadrados, fazem suas preces, impéries, exageram, rezam, sonha, voltam pra cuspir, fazem povos, já fiz. Sexo, tem a noite, tem um dia, cadela criada na noite, submissa de 7 no dia, tem a noite, tem um dia, cadela criada na noite, submissa do 7 no dia, tem a noite, tem um dia, cadela criada na noite, submissa do 7 no dia, tem a noite, tem um dia, cadela criada na noite, submissa do 7 no dia. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Uau! Grata, o corpo cobra de Luiz Vitor, o corpo encapoeirado de Nildes, o corpo sem órgão de Arthur, o corpo vibrátil de Sueli Ronick. Olha só quantas possibilidades. Grata, grata, grata. Belíssimo, belíssimo. Seu corpo em movimento é belíssimo, belíssimo. Muito obrigada a Fábregas, assim como muito obrigada ao Inflame, que tinha hoje ensaio, e aí, Paulo, aí, obrigada, Paulo, eles adiaram o ensaio, ou anteciparam o ensaio, para que pudessem estar presentes aqui, e que Fábregas pudesse fazer esse número para a gente. Grata, grata, grata. Você fez... Olha, foi muito importante, porque depois a gente passa por uma coisa tão chata, e de repente a gente retoma
uma outra vibe com você dançando desse jeito. Obrigado, Aninha. Eu agradeço muito, muito, muito. Foi muito gostoso dançar com vocês, para vocês. Nunca tinha feito isso antes, então foi uma experiência muito boa. E agradecer por você, né, pelo convite. Beijo, beijo, grata, beijo imenso para você. Agora, gente, a gente vai pedir agora, agradecer a Fábricas, e a gente vai pedir o seguinte, que a Cássia, ela apareça aí e ela assuma agora a coordenação da mesa. Teremos 3 mulheres, a Cássia vai apresentá-las e assume a coordenação da mesa. Obrigado, Ana. Deixa eu só pegar aqui para não fazer bobagem. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite e falar da responsabilidade de estar com 2 pessoas fantásticas nesse tema, né? Monique Prada, né, que ficou muito conhecida, inclusive, com o livro, que ela já era conhecida, mas o livro deu mais visibilidade a uma discussão a respeito do que estamos chamando de puta feminista, né, que é maravilhoso esse tema, e Zete Costa, né, da Prosba, que também vem trazendo para a gente as suas reflexões, a questão desse cotidiano, de uma das profissões que, como se diz, é a profissão, alguns autores chegam a dizer que é a profissão mais antiga do mundo, né, e que tão cheia de preconceitos, né, tão cheia de formas de leituras e de apresentações que são bem complicadas, né, inclusive cheia de uma dada moralidade. O que nós vivenciamos agora na outra sala, né, diz respeito exatamente a um incômodo, né, que acontece quando a gente vai tratar de determinados temas, e a prostituição é um desses temas, né? Então, eu tenho algumas histórias na discussão de prostituição na própria universidade, histórias carregadas de preconceitos, né? Mas que depois, se tivermos no espaço, a gente até comenta sobre isso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para Monique, né? Depois Izete, e eu fico, por último, tecendo alguns comentários e fazendo algumas reflexões, tá bom? Então, boa tarde novamente a todas e todos, porque foi uma retomada um tanto quanto ainda impactada com a primeira invasão. Monique, eu acho que você não chegou a ver a invasão na outra sala, né? Uma coisa muito, muito, assim, a gente ficou sem entender inicialmente, né? E fomos bombardeadas, literalmente, com o que tem sido uma prática. Na verdade, a gente vivenciar isso agora, pela primeira vez, mas isso tem sido uma prática em determinados temas agora nessas discussões através das salas virtuais. Então, por favor, Monique, você tem de 30 minutos, Ana? 30, 40 minutos? Como é? Diz aí para mim. A gente tem até às 18 horas, então a gente vê mais ou menos como a gente vai se dividir agora, porque a gente ficou com esse tempo, com esse problema, e para que a gente possa também conversar, para que outras pessoas possam interferir e conversar. Então, como minha fala é uma fala mais pontual, a gente pode ficar, então, em termos de 25 a 30 minutos. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Zete? Tudo bem. Para mim é um pouco complicado ficar tanto tempo falando sozinha. Eu sempre prefiro que a gente possa ter um diálogo e entender o que o público que a gente está encontrando espera de nós, né? O que seria mais importante trazer. Então, eu faço uma pequena apresentação e dou prioridade para a troca de ideias. Tem problema? Então, ótimo, ótimo. Então, fique à vontade. Faça como você gosta de fazer a sua apresentação e a sua interação, e depois... Sim. Acho que algumas pessoas já leram o livro aqui, ou já acompanham o debate. Mas, bom, gostaria de agradecer o convite, muito gostoso esse grupo, e a descrição do evento era muito, muito atrativa, eu fiquei muito feliz, a abertura foi maravilhosa,
Obrigada, gurias, por terem organizado isso. E, bom, sei que teve um contratempo de início, mas é um contratempo com o qual a gente está acostumada, né? Não, ultimamente, eu sei que grupos de extrema-direita, de arruaceiros de extrema-direita fazem isso, né? Nos temas que eles deixam desconfortáveis. É bom para a gente saber que tem gente desconfortável com a nossa existência. Infelizmente, não são só os grupos de extrema-direita, né? A gente está muito acostumado a ter ataques de feministas ditas radicais, que são um outro braço da extrema-direita, embora queiram se considerar de esquerda, nos impedindo de falar, de existir, enfim, ou ao menos de existir, claro. E eu penso que o puto feminista, ele trouxe muito esse desconforto, né? Se antes a gente estava falando sobre isso, né? A nossa possibilidade, direito e até uma certa obrigatoriedade de nos colocarmos como feministas, que somos mulheres, e isso rolava muito nos eventos mais fechados ou só na internet, o livro meio que oficializa esse desconforto, né? E eu sei que ele está sendo debatido em vários espaços, e isso para mim é muito importante. Esse mês o livro completa 2 anos, né? Já está na hora de lançar outro livro. E o tema do encontro também nos é muito caro, essa ideia, essa máxima feminista, né? De que meu corpo, minhas regras, no meu corpo eu faço o que bem entender e daí e tal. Acredito que essa máxima para a prostituta ela tem um outro peso, né? Porque, de qualquer modo, o nosso corpo está mais diretamente ligado à ideia de satisfazer o desejo alheio. Então, meu corpo, minhas regras, vírgula, nem sempre minhas regras. Mas o interessante é que isso se coloca em qualquer atividade dentro do capitalismo, né? Não só a atividade, a nossa existência dentro do capitalismo ela é muito limitada. Os nossos corpos não são exatamente nossos, e nós lutamos por isso. Enquanto a prostituição te deixa isso com uma clareza maior, talvez, né? Pelo fato de, bom, a nossa atividade se liga diretamente a saciar desejos alheios. Você se empoderar desse corpo que está ali para satisfazer desejos alheios e conseguir estabelecer seus limites, enfim, dentro da prostituição é uma coisa um tanto quanto mais complicada. Mas essa limitação, ela existe em todos os relacionamentos, né? A gente vive numa sociedade de linha capitalista patriarcal, onde a função das mulheres é esse trabalho para os homens, regra geral não monetizado, não remunerado, né? Como coloca a Silvia Federici, que pensa nessa questão de enfim, salários pelo trabalho doméstico, se paramos por um dia, essa sociedade para. Então, acho importante pensar a questão do corpo a partir desse ponto de que será que ele está mesmo... Será que esse território ele respeita mesmo as minhas próprias regras ou eu preciso adequá-lo às regras alheias e até que ponto isso, enfim. E também o debate pelo direito a cobrar por sexo, né? O que chama de direito à prostituição. O sexo é uma das atividades tomadas das mulheres como se direito masculino fosse, né? Sem nenhuma remuneração. Quando as trabalhadoras sexuais rompem com essa lógica de oferecer esse serviço de graça, imediatamente viramos párias, né? Dessa sociedade. Então, eu penso que esses debates são muito importantes. Queria ouvir um pouco da Izete também, que tem uma vivência na prostituição bastante diversa da minha, né? E, apesar de termos a mesma idade, a distância geográfica que nos separa e o modo de atuar também. Então, acho muito importante que a gente possa ouvir bastante a Izete e depois partir para o debate. Podemos? Oi, Monique, podemos sim. Então, vamos fazer assim. Você faz uma primeira apresentação, Izete fala agora, depois a gente também pode já ouvir as pessoas e, ao final, a gente vai também fazendo Vamos fazer tipo um bate-papo mesmo. Acho que essa é a intenção e isso é o bom, principalmente para um tema como esse, que a gente não tem, muitas vezes, espaços, né, de fala, de poder experienciar também
essas vivências. Isete, por favor. Isete, seu microfone está fechado. O microfone. Está ouvindo agora? Agora sim, obrigada. Pronto. Ouvindo toda essa situação, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Isete, da Silva Costa dos Santos, tenho 45 anos. E quando eu iniciei a vida progressa na prostituição, foi para mim um universo magnífico. Foi uma terra que, como se fosse a terra do nunca, que eu tinha que descobrir o que seria bom ou ruim para mim. Tipo assim, fui criada pelos meus avós, que eram pessoas severas, que não se falava de sexo, que não se falava de corpo, não se falava de alma, orgasmo, e eu tive que aprender. Aprendi aonde? Com a revelação da prostituição, entrando sem sabedoria. E fui encaminhando-me para me agregar-me ao meu novo mundo. Eu costumava ouvir minha mãe dizer assim, você está no mundo que você está vendendo carne. Eu digo, mãe, como é isso? Porque eu chego no açougue, eu compro 1 quilo de carne, mas eu não vendo carne. Então, eu tive que explicar para minha mãe a minha atividade, porque eu disse a ela, hoje a sua filha vai aparecer publicamente, vai ter entrevista, e a senhora vai ter que compreender que eu hoje sou uma profissional do sexo. Como estamos os anos volta, né, nós hoje somos o quê? Trabalhadora sexual. E tive que aprender durante o tempo da minha passagem, timidamente, né? Meu óculos engana, e tive que aprender que o meu corpo era o meu corpo, mas a partir do momento que eu alugava, desejava, que alguém desejava, que eu tinha que dar aquele momento, não era mais a Isete, e sim era aquela profissional do sexo. E tinha que realizar no meu corpo os desejos de outras pessoas. O que é isso? É complicado? É complicado. É ruim falar? É ruim falar. Mas hoje eu não tenho mais problema sobre isso. Porque aprendi que cada homem tem seu desejo e cada programa tem uma idealização a ser cumprida, Então, o que acontece? Quando eu digo assim, vai, maninha, não vende corpo. A gente vende sentimentos, a gente vende momentos. Digo para minhas filhas hoje, a sua mãe vendeu fantasia, a sua mãe alugou fantasia, a sua mãe ela realizou desejos, né, de muitas pessoas. Quando eu tenho amigas que falam assim, Zete, eu tenho profissão, mas eu gosto de exercer o meu lado profissional. Beleza, não fique frustrada, porque você é uma profissional como outra qualquer. Você é um profissional que não deve se envergonhar. Porque alguém é médico, alguém é doutor. Sim, mas você tem a sua formação, mas você não exerce porque o que você gosta de ser é realizadora de sonhos. É o que nós somos. E quando você leva tudo isso para o real, aí as pessoas se espantam. Eu costumo dar palestras e as pessoas ficam magníficas. Como é que eu vou lhe dizer? Magnífica com aquilo que eu falo. Eu não levo sofrimento. O meu sofrimento é meu. As minhas chibatas que eu levo na minha cicatriz, nas minhas costas, são minhas. Eu não posso levar isso para ninguém. Porque ser profissional do sexo, trabalhadora sexual, ser prostituta, isso foi um mérito meu. Não ocupo ninguém. O que vou ocupar? Né? Quando mandaram para mim dizendo assim, Zete, você vai falar, o seu tema vai ser assim, o corpo é meu, e daí? Eu disse anos atrás, sem essa live de hoje,
sem essa epidemia de hoje, e tive que aprender que o corpo é meu. Se o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quero. Eu pago imposto. Olha, nós pagamos mais imposto do que outras pessoas. Então, se o corpo é meu e eu pago as minhas obrigações, por que não realizar com o meu corpo o desejo do outro? As pessoas, como é isso? Mãe, como é isso? Eu digo, minha filha, quando você se dedica, quando você se amplia nesse lugar, você esquece a sua real situação, a real você. E você tem que viver o seu personagem como um ator, uma atriz, que dá o seu corpo. Então, a cada programa, a cada momento, eu entregava o meu corpo para cada série. Não que o outro tinha que fazer o que ele bem quiser, mas a gente tinha combinação. Então, aprendi na minha jornada, na minha caminhada, que é maravilhoso. Eu costumo dizer que a coisa mais maravilhosa da minha vida foi essa descoberta. O que eu aprendi a fazer, o que eu sei fazer de melhor, o que me interessa fazer de melhor é realizar sonhos e, com isso, dedicar ao próximo o meu bel prazer, o meu estar, o meu corpo, a minha situação. E depois lembrar de que sou da sociedade, que sou a mãe, que eu pago imposto, que eu pago água, que eu pago luz, que sou vó. Mas quando você é profissional do sexo, que você é trabalhadora sexual, isso se fecha no fechar da porta e se abre quando você sai e que você é cidadã. Então, assim, hoje, como a Monique disse, é muito vasto a gente falar meia hora, uma hora da nossa situação. É muito maravilhoso a gente questionar. Mas se a gente for contar as histórias, vai durar muito tempo e muito mais e vai se tornar muito chato. Mas, assim, eu creio que para hoje, para essa live de hoje, eu creio que digo assim a você, meu corpo é meu. O que eu faço com o meu corpo? Eu fiz com o meu corpo. Eu entreguei ao meu corpo aqueles que desejou, aqueles que pagaram e que tinha que sair satisfeito. Não, nunca, 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 nunca maldiz o meu momento. Como eu vejo muitas companheiras dizer, Ave Maria, aquele cliente é chato. Ave Maria, eu tenho que... Meus clientes não foram chatos. Meus clientes foram maravilhosos, porque em todos os momentos eu me dediquei ao meu trabalho e vivenciei do meu trabalho. Amo o que eu fiz, possivelmente amarei o que eu faço. Porque diz que quando a sua raiz é raiz, você nunca pode se negar-se a ela. Então, lhe digo a você, o que é que eu faço com o meu corpo? Meu corpo é meu corpo engravidou, meu corpo realizou, meu corpo sofreu e meu corpo sangrou devido ao passar do tempo. Porque talvez hoje eu não tenha mais a juventude, não tenha mais os seios duros, não tenha mais o gingado, não tenha mais a dança sensual. Mas hoje tenho comigo, 45 anos de idade, a sabedoria de doar para o meu próximo aquilo que eu tenho de mais precioso, o meu corpo. Fazer o quê? Dar quê? Não, até hoje eu dou. Até hoje eu empresto aos momentos maravilhosos. Às vezes você não precisa nem chegar ao orgasmo, porque todo mundo sabe que uma profissional do sexo, uma trabalhadora sexual, a chegar ao orgasmo é dificultoso. Mas quando a gente traz isso para um prazer ao próximo, para que ele saia de lá satisfatório, é realizado, é maravilhoso, é digno. Eu digo assim, meu Deus, eu nasci para ser o quê? Eu nasci para realizar sonhos. Eu nasci para realizar fantasias. Eu poderia ser uma professora, eu poderia ser um advogado, eu poderia ser o que eu quisesse. Mas eu optei a ser uma trabalhadora sexual.
a realizar sonhos. E todas aquelas que me perguntam, Izete, porque eu não tenho pseudônimo, meu nome sempre foi Izete. Todos me conheceram na batalha como Izete. Como é isso? Eu digo, quando você se dedica, que você se dá por inteiro, quando você se coloca, você recebe. Então, companheiras, estou aqui aberta também, né, para que a gente possa, né, estar discutindo e dando mais algumas outras elevações. Estou aqui apta para que qualquer pergunta que me faça, eu estarei aqui para responder. Meu amor, quem vem agora? Oi, Ivete, obrigada. Né? Eu estava esperando ver se Monique voltou. Estou vendo ela ali. Monique, seu som, agora está tudo bem? Estou ouvindo agora. Tá, massa. É porque, Izete, durante a sua fala, já no final, Monique ficou com problema de áudio, então ela saiu e retornou. Bom, antes de a gente abrir para as interlocuções, eu queria só fazer algumas pontuações, né? Primeiro, dizer que, para mim, é maravilhoso, né, escutá-las, para mim, e com certeza para todas as pessoas que estão participando, porque a gente tem, na própria questão da prostituição, além de ser chamado como um dos temas malditos, né, muito cheio de conservadorismo, muito cheio de senões, né, a gente também tem uma forma, muitas vezes, padronizada de definir a prostituição, né, então, e ouvir vocês, né, principalmente também das leituras com Monique, e ouvir você, Izete, agora, quando você traz a relação de que o que é que você vende, né? Você vende sentimento, fantasias, uma realização de sonhos. Isso é muito legal, assim, da gente trazer nossas reflexões, nosso diálogo aqui, incentivar essa relação de casa e rua, como a gente costuma dizer, onde a esposa e a puta, né? Então, assim, é como se o casamento fosse aquela coisa a gente ainda tem muito isso, né, na relação. Por mais que a gente tenha discutido sobre a questão da sexualidade e ampliado o debate, mas ainda vigora muito, ainda está muito presente essa relação do que se faz com a prostituta, né? Então, que vai muito pelo carnal, né, por aquilo que é um corpo que é possível dispor e fazer o que quiser com ele, né? E aí, ouvir você, Monique, muda a lógica, dizendo, as regras estão com a gente, né? Ou seja, somos nós também que estamos dizendo por onde ir, e não há uma venda do programa, uma venda do encontro, mas é uma venda que está nos trazendo a questão do desejo, do prazer, né? E que a gente também sabe que em todas as histórias que vocês têm, nem sempre é o sexo, às vezes é a companhia, né? Às vezes é o estar junto, às vezes né? Um pouco do laboratório ali também, de vocês viram meio confidentes, né? Assim, tem uma situação ou outra também que vai... Né? A Cássia, eu costumo dizer que a gente somos psicólogas um período. Cada caso maravilhoso e cada situação. Eu prefiro dizer um companheiro, um amigo meu, porque eu vou a bares, as pessoas estranham, e eu vou a bares, eu bebo, eu digo assim, rapaz, é melhor você pagar uma puta do que você ter uma puta. Ele, como é isso, gente? Você pagar, você não tem vínculo. Você tem vínculo. Então, homens, às vezes, ele não precisa ter um amante. Ele precisa ter um momento. Brigou em casa, está com a cabeça cheia. E são histórias magníficas. Eu já consegui reverter situações de separação e dizer assim, rapaz, ama a tua mulher, ela é sua companheira. Eu estou aqui para que você chegue. O que você chega para mim? Você me pergunta e eu lhe respondo. Você me pede e eu faço. E a sua mulher lhe ama. A sua mulher é a sua companheira. Se por um acaso ou por um outro não der mais, aí já é uma outra situação. Mas o momento, rapaz, muitas brigas, muitos acontecimentos, muitas histórias
assim, de cabelos. Então, eu digo a você assim, o que é ser profissional? Não é só vender também a fantasia, é também você parar para ouvir o que o outro tem para lhe dizer, né? É você poder dar uma opinião. Eu tive clientes fixos anos e anos e anos. E dizer assim, você é maravilhosa na minha companhia de 2 horas, de 3 horas, de meia hora. Então, não ocupa meu espaço e nem aluga o meu celular. Eu digo, isso é maravilhoso. Então, assim, quando a gente fala assim, trabalhadora sexual, não é só a puta que está lá no brega para ganhar seu 100, seu 50, seu 35, seu 25, porque a questão de cada um é de cada um. Então, é a questão também de ver a sensibilidade do outro, de você sentir a necessidade que aquela criatura, naquele momento, está precisando, estar passando. Então, já realizei vários de alguém ligar e disse assim, poxa, estou bem, Zete, eu estou bem. Você sumiu por quê? Não briguei mais com a mulher. Eu digo, então viva, meu amor, mas manda um amigo seu aqui para a gente conversar, porque amanhã precisa de dinheiro. Amanhã precisa de dinheiro. E resolver o seu problema, tem que resolver outro. E assim, fui levando a Cássia, a minha vida, o meu momento. Eu vejo muitas companheiras dizer que a prostituição para mim foi ruim, a prostituição para mim foi chata, a prostituição para mim foi lágrimas. Não chorei. Eu batalhei. Eu fiz do meu limão uma bela limonada, tomei, cresci, vivi e estou aqui hoje participando com vocês dessa live maravilhosa. E a gente que agradece, que a gente que ganha ter você e Monique aqui com a gente, né? Bom, sim, eu vou abrir para as pessoas falarem, né? Perguntar. Sim, sim. E também quero dizer que fiquem à vontade. Se quiserem abrir a câmera, desculpe, para poder fazer a pergunta, se quiser só o som, aí vocês veem como é melhor. Antes de passar a palavra, eu só queria também pedir a Monique e a Izete, tem 2 questões que sempre se colocam quando a gente fala de prostituição, né? Algumas, há no imaginário e também na própria literatura uma fala de que a prostituição é fundamental em algumas situações para dar um certo equilíbrio no casamento, né? No casamento do outro, né? E eu queria ouvir um pouco vocês a esse respeito, né? E uma questão também que passa por uma situação que é uma certa exposição, uma vulnerabilidade também à violência, né? Izete nos fala que ela teve bons clientes, né? Ótimo isso, mas a gente sabe que a vulnerabilidade e a violência também são facetas muito, muito próximas, né, da própria vivência. Então, quem gostaria também de acrescentar e de fazer referência para Izete e para a Monique. Fátima, por favor, abra seu microfone. Isso. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer por esse convite para estar participando, assistindo. Eu indiquei a Monique e a Izete, estou muito feliz com a fala das duas, elas são fodas. E é exatamente isso que elas duas trazem, né? Essa questão de vender a carne, ninguém vende carne, quem vende carne é todo. A gente vende fantasias, né? Eu sou trabalhadora sexual, sou da Prova, Associação Prostituta da Bahia, sou da Articulação Nacional de Profissionais do Sexo, as duas são minhas companheiras. E dizer que, só para acrescentar um pouco, né, que eu não quero falar das companheiras, mas só para acrescentar exatamente o que a gente trouxe e que a gente, muitas vezes a gente está aí na zona para ganhar o nosso dinheiro.
mas nem sempre a gente está aí para transar. A gente está para transar, a gente trabalha para transar, mas nem sempre a gente transa. Muitas vezes a gente está aí apenas chega um cliente que não quer sexo, ele quer companhia, entendeu? Isso também é uma forma, quando ele paga a gente, aí tem simplesmente a gente ouviu e ele pagou pelo programa, mas nem sempre eles vão aí para sexo. Isso é muito bacana. Porque até hoje, né, eu tenho 54 anos e ainda não meus clientes fixos. Tem um cliente que acho que tem 6 anos que a gente não se encontra, mas ele nunca deixou de consultar, se consultar comigo. Ele quer consulta, na verdade, né? Porque a gente não se vê e ele está sempre me telefonando, me pedindo alguma sugestão e é isso mesmo que acontece na vida da gente. Muitas vezes o cara chega lá na zona chateado, a gente começa a dar conselho, ele muda o pensamento, paga a gente, agradece, e o bom que ele retorna, sabe? E aí isso é muito bacana. Isso que a sociedade não enxerga, que eu gostaria que a sociedade entendesse, e não fechasse os olhos para a gente existe muitas vezes, a gente está fazendo um bem tão grande, né? Ela poderia até o cara está revoltado, chega na zona, tem uma tendência, a gente dá um conselho, o que a gente não quer para a gente não quer para o próximo. E eles também têm que entender nessa sociedade, né, do casamento, achar que a gente está destruindo o casamento. Não é verdade. Eu não fui na casa de ninguém buscar cliente nenhum. Tem que saber que ele foi lá atrás de mim, sabe? É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, Fátima. Exatamente, um pouco do que eu estava dizendo, essa questão do casamento, muitas pessoas vêm falando que é justamente, quer dizer, muitas vezes a própria presença, né, da prostituta, que se torna também amiga, que se torna meio conselheira, como o Izete falou, traz uma outra relação, né, para uma vida de casal, quer dizer, dentro de um casamento pensado como instituição, não que a gente defenda isso, não está dizendo que esse casamento, como é dito, como é formulado, né? Bom, as meninas, Monique e Izete, querem já falar, ou alguém mais gostaria? Dagoberto, você quer fazer uma pergunta? Seu microfone, Dagoberto. Abri agora. De fato, escutei Izete e Monique, e é curioso, né? Porque é um tema interessante, e como você disse no início, Cássia, ele é um tema com várias camadas, né? A gente pode olhar a prostituição de várias formas, né? A partir da ideia da família, então a prostituta, o mal necessário, ou seja, a prostituição é o mal necessário para a nossa sociedade machista, onde o homem precisa se satisfazer, mas a mulher de bem precisa guardar a sua virgindade. Então, a prostituta ela vem, né, para acalmar isso, né? Acalmar isso. São essas questões, mas escutando o Zete falando, né, a questão dela, né, a visão dela, talvez não sei nem se é uma visão lírica, né? Mas também não estou aqui rotulando a questão se é lírico ou se não é lírico, não. Mas eu fiquei observando, né? E também existe várias questões. Uma coisa que ela fala, que eu achei interessante e curioso, é o fato da prostituta ela acabar sendo uma conselheira. A prostituta ela não é aquela mulher que quer tomar o marido da outra, né? Que é diferente da amante. A amante e a mulher elas disputam um espaço e o espaço é um homem, né? Pelo menos na leitura que eu faço aqui, que é uma leitura um pouco rasa. Mas a prostituta não. A prostituta ela está naquele momento para satisfazer aquele desejo do homem, atender aos anseios dele e nunca disputar com a mulher dele. Óbvio que há casos onde a prostituta vira amante, né? Mas não sei se essa é a regra geral. Então essa é a ideia, né, da prostituta como uma conselheira, né, alguém que ameniza e às vezes até acaba atenuando problemas de relacionamento. A ideia, aí eu me lembrei do tal do espaço do brega, né? O brega, né? O espaço, a casa, ela tem uma coisa curiosa, né?
não sei se as mulheres casadas, né, ou as mulheres que não são prostitutas, se elas em algum momento foram a um brega para conseguir de fato enxergar o que é um brega, além daquela ideia, né, que passa nos filmes, né? Mas o brega ele não é um espaço somente onde você tem uma prostituta para você fazer sexo com ela, né? Estou fazendo aqui uma leitura grossa, né, claro. Mas ele é um espaço onde você pode sentar, né, pode conversar com um amigo, pode conversar com uma mulher, né, tomar sua cerveja. Normalmente a cerveja é 4 vezes o preço do mercado, né? Você toma a sua cerveja, você paga o uísque, ela vai lhe ouvir a noite toda sem problema nenhum, né? Desde que você pague, claro, né, o uísque, né? Senão, se não pagar, não tem sentido. É como o Zé te disse, né? Ela precisa, né, ganhar o pão dela de cada dia. Então, também tem essa questão, né, do espaço, que não é simplesmente... O homem, às vezes, quando ele vai num brega, ele não vai num brega simplesmente para ter relações com uma mulher. Às vezes ele tem a mulher dele em casa e ele vai num brega porque ele está ali, né, um espaço interessante, você senta, conversa, bate papo, né, paga a bebida cara e vai para casa e ninguém encheu o seu saco, né? E pronto. Mas aí tem essas outras questões, escutando a fala, né? Eu li lá o texto gatilho aí da discussão, a questão da prostituição e da lei, mas aí eu observei assim que no texto tem uma discussão muito forte em relação à questão da organização de classe, né? A organização política das prostitutas e como essa organização ela traz uma consciência. E até me parece que a questão da discussão da profissão, né, da prostituição como profissão, de você poder receber, né, pela troca do serviço, não sei se pela troca do serviço do sexo, né, que isso vem junto à questão de uma politização, né, de uma organização sindical para que você chegue até isso e depois criar até estratégias, né? Então eu vejo isso. Agora, por outro lado, eu também não posso ficar, né, sem tentar enxergar o que a nossa sociedade moral ela faz, né? Ela sempre põe a prostituição de lado. O corpo prostituto, né? Ele é um corpo que ele nunca é falado, né? Nunca é colocado. No entanto, o corpo feminino, ele tem entrado num debate, né? E, por exemplo, meu corpo, minhas regras, ele parte muito mais de um debate de um corpo feminino, né? De uma mulher, né? Mas não de uma prostituta, como o Zé falou, assim, meu corpo, não, o Zé não, quem falou foi Monique, né? Meu corpo, minhas regras, vírgula, né? Entendeu? Então, me parece também que tem essa questão, né? Esse paralelo, né? Do corpo da prostituta, né? E o corpo da mulher, né? A outra questão é que as pessoas, os movimentos feministas aí, ou femininos também, a marcha das vadias, né, que traz a questão do meu corpo, minhas regras, né, e mostra o corpo feminino, o corpo nu, mas não, e faz toda uma caricatura, e vários filmes. Recentemente eu assisti um filme, ele está em cartaz ainda, ele está ainda no Telecine, que é O Corpo é Meu, né? O filme é curioso, ele é um filme nacional, ele faz uma leitura da questão do machismo, do feminismo, mas ele não explora de forma nenhuma a questão da prostituição, né? Então, Monique e Zete, né, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né, dessa questão, né, do lugar de fala mesmo, da questão da politização, e como é que vocês enxergam essa questão do corpo, né? O que o corpo é meu e de quem é esse corpo feminino, né, se o corpo da prostituta também está inserido nesse debate. Obrigada, Dagoberto. Bom, nós temos escrita Luísa. Bom, Luísa, você faz sua questão e aí a gente passa para as meninas e depois a gente retoma para novas discussões. Pode ser assim? Por mim, pode. Tem que ver se para elas tá legal. Tá, deixa eu perguntar, então. Monique e Beth combinam assim? Luísa faz, tudo bem? Beleza. Monique também, tranquilo? Ok, pronto. Vamos, Luísa, por favor. Bom, pode me chamar de Lilu, tá? Desculpa, bom, a minha questão, Lilu. Eu queria dizer que, enfim, Revolution, né, mulheres? Muito bacana, assim, e como é importante para a gente, né? Como seria bacana se a gente pudesse crescer de pequenininha, acessando essa possibilidade também, como uma coisa não tabu, como uma coisa não cheia de problemas cristãos e culpa, né? Então é incrível, eu tenho 47 anos e realmente muito a aprender.
eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do prazer mesmo. Eu quero saber, assim, uma coisa pontual e uma coisa mais subjetiva, assim. É necessário eu sei que algumas vezes rola só um bate-papo, eu sei, mas enfim, na hora que rola mesmo a transa, é necessário fingir que se goza, assim, porque ou tudo bem, ou isso tá claro também, né? Essa coisa de idealizar aquela mulher que além de dar prazer, sente prazer, é só uma coisa da nossa cabeça, ou é importante fazer essa cena também? E a outra coisa seria. E como que é isso? Como é o prazer pessoal, então, para vocês? O prazer é só dar o prazer? Aonde é que vocês encontram o prazer pessoal? Aonde é que vocês dão uma boa gozada? Em que momento que vocês conseguem mergulhar na sexualidade de prazer de vocês mesmo? Ou eu não quero dizer apenas, né? Me veio a palavra apenas. Ou dar prazer a outra pessoa é o suficiente, é prazer também. Eu entendi que mas e esse prazer físico, de gozar mesmo, ele fica aonde? Assim. Obrigada, Obrigada, viu? Monique. Vamos na ordem de apresentação, por favor, se todo mundo concordar. Monique, depois Zete, tudo bem? Tudo bem? Acho que vamos começar pelo final, pelo questionamento da Lilu. Que eu vou dizer, não existe relação sexual que não seja a dois ou mais, né? Acredito que quando a gente fala de uma relação onde só uma pessoa tem prazer, a gente está falando de masturbação. Eu sempre saio de casa pronta para ter prazer. Eu não dou prazer sem receber. Eu não sei agir de forma diferente, eu não acredito que alguma mulher deva agir de forma diferente. Você está lá para dar e receber. Isso depende do valor que você vai receber pelo encontro. Tá? Para mim funciona assim. Agora, eu sei que muitas colegas não veem como prioridade essa questão de prazer e tal. Por questões políticas minhas também, eu não faço sexo sem cobrar, então o meu prazer ele sai dos programas de fato. Para mim é obrigatório que alguém que está comigo consiga se manter firme o tempo suficiente para que eu também tenha prazer. E o que eu vou dizer sobre isso? Eu não tenho problema sobre isso. Os meus clientes têm se portado muito bem nesse sentido já há bastante tempo. É interessante que em uma meia hora de conversa a gente conseguiu resumir tudo que é a sociedade, né, patriarcal. Aqui, eu não estou dizendo que isso seja algo bom. Aí eu estou voltando para os questionamentos do começo da conversa, né? Estava pensando aqui quando a Isete fala nessa dicotomia, que é uma falsa dicotomia, né, entre o casamento e a prostituição, e eu mesmo coloco no livro e coloco na vida, que essas duas instituições são instituições complementares. Existe uma campanha muito forte contra a prostituição e pornografia, mas são campanhas meramente, são formais. Regra geral, são campanhas de ataque aos direitos das mulheres, não são campanhas reais contra a prostituição e pornografia. O que se tem nessa sociedade é uma campanha para pôr as prostitutas cada vez mais de canto. Por quê? Porque a nossa existência, a existência das trabalhadoras sexuais, eu posso até dizer que, em certo sentido, ela mantém essa sociedade. Mas não é conveniente que ela seja vista andando junto com essa sociedade, né? Sempre foi muito claro que, bom, eu posso existir como prostituta nos motéis ou nos nossos cantos, mas o mesmo restaurante dos meus clientes já não é uma coisa bem vista. Bom, e sempre frequentei. E começo a perceber essa ideia. Quando você pensa na organização da sociedade patriarcal, você vai pensar em de quantas mulheres um homem cis, hétero, casado ou não, enfim, durante a sua vida precisa para manter essa vida. E é um pouco disso que eu falo do nosso trabalho de graça, né? Regra geral, ele vai precisar de uma esposa, em algum momento ele vai ter, antes disso ele tem a mãe. Os homens mais classe média, além da mãe e esposa, tem a empregada. Aliás, hoje é muito bonito você dizer eu sou um homem que vivo sozinho, mas eu nunca abro mão
da minha diarista, ou de restaurantes e tal, e a amante. Quando a gente pensa na amante como alguém que compete verdadeiramente com a esposa, a gente vai perceber que não é uma competição por lugar, é uma competição sobre quem é melhor, mas na estrutura de vida do homem cis hétero, classe média, isso está muito bem colocado. Você tem a prostituta para manter esse casamento, né? Como a Isete coloca, eventualmente somos psicólogas, é um papel ao qual eu procuro não me submeter, porque é uma responsabilidade que eu não quero para mim, mas ele precisa da prostituta, da amante, da mãe e das pessoas que fazem o serviço doméstico, seja a esposa, ou a esposa mais algumas empregadas ou diaristas, enfim. Assim se sustenta a sociedade patriarcal. Por isso eu fico pensando que a base dela toda é a prostituição. É o sexo em tese sem compromisso, o sexo para preservar as mulheres ditas de bem, né, que precisam zelar por sua imagem, e pensando por que tanto zelo por essa imagem, né, porque a prostituição é colocada como um lugar de violência. Uma das perguntas, inclusive, versa sobre isso, a violência na prostituição. Então, se eu não quero ser uma mulher que é sujeita à violência, eu preciso me manter longe dos prostíbulos, longe das prostitutas. As prostitutas vão me convencer de que aquela vida é boa. Então, eu fico pensando que a vida de uma mulher casada, classe média, ela é tão absurdamente cheia de limitações, e talvez, provavelmente a classe média até menos cheia de limitações do que uma mulher casada da periferia. Ela é tão cheia de limitações, ela é tão cheia de trabalho, ela é tão pouco atraente que a sociedade precisa criar o prostíbulo como esse lugar abjeto, como esse lugar de medo. Você não quer ser tratada como prostituta? Então não pareça uma prostituta. E é isso que nos afasta das outras mulheres. O que acontece? E aí o Dagoberto fala que as mulheres casadas ou que não são prostitutas não sabem o que acontece nos bregas. De fato, não sabem, é um lugar proibitivo, é um lugar onde as mulheres que não são prostitutas não podem pisar, porque elas são outro tipo de mulher que não pode se sujeitar à possibilidade de violência que é ser vista entrando num brega, ser vista entrando no prostíbulo, que também é um lugar de socialização, não é um lugar só de sexo. Realmente se vai... Aliás, a gente vai perceber que durante a pandemia o movimento desses lugares, alguns funcionando normalmente, outros na clandestinidade, depende da cidade, ele aumentou durante a pandemia em relação ao mesmo período do ano passado. Por quê? Porque os bares tiveram restrições da lei, alguns lá para os bares foram funcionar. Os bares foram, em sua maioria, na maioria dos lugares, fechados, mas o prostíbulo seguiu funcionando. Então a gente tem um aumento de movimento, um aumento de dinheiro circulando nesses lugares, porque nos outros não está circulando. Então dá para perceber o prostíbulo como um lugar de socialização para os homens, né? Os homens começam a frequentar prostíbulo ainda muito jovens, e eles passam por 1, 2, 3, 4 casamentos, enfim, eles continuam frequentando prostíbulo, não raro mesmo prostíbulo. A única coisa que realmente é fixa na vida do homem hétero cis é a sua presença no prostíbulo. E aí, então, esse lugar ele precisa ser preservado. Digo que essa sociedade precisa preservar, não são as coisas com as quais eu concordo. Eu creio que nessa sociedade o primeiro ponto que a gente precisa fazer para mudar ela é pensar sexo e não monogamia, mas são as últimas coisas que nós vamos pensar quando pensamos em revolução, como se os corpos não dependessem disso para sobreviver, para existir, para segurar o que é essa sociedade. Então, por isso as mulheres não prostitutas ou mulheres casadas, esse lugar é vetado a elas. E aí a gente vai pensar na questão da vulnerabilidade desses corpos que ocupam os prostíbulos da violência. A gente vai tratar esse lugar como extremamente violento, quando, na verdade, para que ocorra uma violência nesse lugar, você precisa passar por muitas coisas, né? Os lugares sem segurança e tal. E quando a gente pensa no número de mulheres... Desculpa, minha gata derrubou o celular. Nos números do feminicídio, a gente vai descobrir que o lugar mais perigoso para as mulheres é a própria casa.
para as mulheres e meninas, quando a gente pensa também em números de abuso infantil, estupro e exploração sexual. Então, essa sociedade te vende uma aparência do que ela não é, segura. E o que vive a parte dessa sociedade, que é o prostíbulo, talvez seja mais seguro do que toda ela. Acho que de começo é isso. Obrigada, Monique. Zete? O microfone, Zete, o microfone, por favor. Ligou? Isso. Pronto. O Adalberto falou sobre a organização das prostitutas pela a organização política. Eu vou dar um exemplo meu rápido. Eu entrava no mercado e não comprava 1 quilo de farinha, não comprava 1 quilo de arroz. Eu sempre mandava alguém, porque eu tinha até vergonha de entrar no mercado, porque eu me sentia suja. Aí uma amiga minha disse assim, eu vou mudar seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de ser. Eu disse, como é isso? Vou lhe mostrar a PROSBA. A PROSBA, Associação das Prostitutas da Bahia. E eu fui para a reunião, e consegui me filtrar dentro da política, dentro da associação. Encontrei pessoas maravilhosas, encontrei tabus e encontrei questionamentos. Mas o que melhor me deu foi como questionar-me o meu lugar na sociedade. Meu lugar na sociedade era como qualquer um outro cidadão comum, se eu pago meus impostos. Então, se eu abro a porta, se eu fecho a porta, eu sou uma cidadã brasileira, prostituta, e tenho meu lugar nessa sociedade. Então, Dagoberto, eu agradeço isso a uma associação. A nossa Fátima uma paraibana arretada, porreta, e que trouxe para a Bahia o legado de dizer sim, sou puta sim, e daí? Vendo o meu corpo sim, e daí? Pago meus impostos sim, e daí? Não posso ser presa por aquilo que me protege. Então, Dagoberto, a gente aprendeu todas, né, ou algumas baianas, aprenderam que ser trabalhadora sexual, prostituta, puta, como quem queira seu nome dentro da prostituição. Que o seu direito é seu e ninguém pode tirar. A política veio para mim numa forma maravilhosa de eu gritar, eu posso, eu tenho condições e eu vou ser quem eu sou. Aceite-me como eu sou e aceite-me o meu legado. Isso eu vi de contra a minha família, a meu vizinho, meus melhores amigos, e todos eles hoje amo Izete. Mas eu não amo a Izete, eu amo aquilo que ela representa à sociedade, aquilo que ela representa com força, que é ser mulher, o que é ser mãe solteira, o que é ser uma mulher que levanta de manhã e ela vai batalhar, e ela vai ganhar, ela vai lutar que nem uma leoa. Eu já tive vergonha de comprar 1 quilo de arroz ou entrar numa maior loja. Hoje eu entro e todo mundo diz assim, seja bem-vindo. Então, quando eu explico isso para uma amiga minha, para uma pessoa que eu digo assim, envergonhosamente, você faz o que eu não sei. Eu digo, você faz o quê? Ô, minha filha, eu sou puta. Você é o quê? Eu sou puta. Eu também sou puta. Então, isso para mim é uma coisa que me enriquece. Eu me fechei durante 17 anos para aquilo que eu mais amo fazer. O que é que eu amo fazer? É levantar a autoestima de minhas amigas. Eu vejo amigas que dizem assim, eu levei anos e anos e anos batalhando e não encontrei a felicidade. Eu digo para elas assim, eu levei anos e anos e anos batalhando e encontrei minha felicidade. Porque a felicidade, quem regra, quem diz é a gente. Quando você diz não,
ao machismo, quando você diz não à hipocrisia, quando você diz não à sociedade hipócrita, que ele come e bebe do lugar, da fonte que você vê. Então, eu digo a você, Dagoberto, que politicamente nós somos organizadas, nós somos entendidas, a gente discute política, a gente discute idealismo, a gente discute muitas coisas. Aquela que não discute é aquela que não sabe o que é ser, o que é estar no lugar. E eu aprendi a estar no lugar. Eu aprendi com dignidade que a gente tem que ir e estar lá. Então, é difícil? É, sim, eu não condeno ninguém. Como eu tenho várias amigas, essa semana eu disse para a Fátima, eu digo, eu tenho uma lista aqui de pessoas que elas não se aceitam prostituta, trabalhadora sexual, ela não se aceita, mas ela está lá na batalha, ela está lá passando a necessidade do Corvi. O Corvi veio para alertar, e um público-alvo que veio foi, um delas foi as profissionais de sexo, tanto masculino como feminino. Eu tenho pessoas que passam necessidade, pessoas que não têm uma cesta básica, pessoas que não têm o dinheiro, pessoas que elas têm que sustentar famílias, elas têm, porque que queira que não queira, uma profissional do sexo sustenta várias famílias, viu, gente? E muitas aí estão passando por uma necessidade muito informal. Quando tem assim, tem isso, tem aquilo para se resolver, maravilha. Então, a questão política, eu acredito que eu estou muito bem, e acredito que minhas companheiras também estão muito bem. A Monique, ela tem uma filosofia que é maravilhosa, mas meu contexto é povo, não é feminismo, e ela sabe disso, a gente tenta, se bate, a gente conversa algumas coisas, mas ela sabe que o meu realismo é outro. O meu realismo é rua, é batalha. Então, fui feliz? Fui. A questão de a mulher pode ser feliz dentro do prostíbulo, eu fui dentro do prostíbulo. Eu fui infeliz fora do prostíbulo. Eu encontrei felicidade ruína fora do prostíbulo. Eu encontrei pessoas maravilhosas. Glória a Deus por isso. Eu sei que tem cada relato, eu choro. Quando eu vejo uma amiga dizer, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Eu digo, porra, eu não sofri porra nenhuma. Se eu lhe disser que eu sofri, eu sou a filha da mãe. Porque da puta, eu já fui, né? Então, eu fui filha da mãe. Aí o pessoal fala assim, mas e aí? E aí o quê? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou uma pessoa grandiosa, eu sou uma pessoa política, eu gosto da política, eu gosto de gritar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Por aonde foi a prostituição? Foi pessoas maravilhosas, foi a Prosba, foi as outras instituições. Quando eu vou para cada reunião, eu saio de lá agradecida, eu saio de lá rica de evidências. Então, quando me chamam assim para dar uma entrevista, quando me chamam para questionar, não vai achar uma coitadinha, jamais. Ninguém vai achar a Isete coitada. A Isete coitada, eu chamo no privado, eu digo, pô, me ajuda aí que eu estou precisando de ajuda. Mas essa daí o público não vai ver. Eu sou aqui uma guerreira, aprendi a guerrear e aprendi a escolher. Questão, a Lili fala sobre a questão, meu Deus, deixa eu me lembrar para não me esquecer, questão corpo, como ter relação e não gozar. Por que gozar? Se eu estou para realizar, eu não estou para me realizar. Quando você realiza, você não se realiza, você se resguarda. Então, você vai, se alguém disser que eu me apaixonei por um cliente, eu me sensibilizei, questões raras. Muitas profissionais de sexo, prostitutas, trabalhadoras sexuais, elas têm um vínculo. Qual é o vínculo? Meu corpo, meu dinheiro. Minha realização, minha verba. Então, a gente sempre vai ficando para trás. O homem, para ter uma prostituta, para ter uma trabalhadora, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser um homem sensível, realizador, sonhador.
Ele tem que buscar no nosso corpo a mina de ouro. O que é a mina de ouro para uma prostituta? É o gozo. Eu nunca gozei no meu trabalho. E se gozei, fiquei filha da puta. Porque assim, se eu tenho 10 clientes para atender, eu não posso gozar 10 vezes. Se eu gozar 10 vezes, eu vou falir. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a prostituta, ela tem um gozo reservado. Ela não goza, porque se ela gozar, ela não ganha dinheiro. Isso é realismo. Quando alguém me diz assim, puta, não beija na boca, por que puta não beija na boca? Isso é mentira. Isso é mentira. É verdade. Ai, meu Deus, puta não goza, realmente. Mentira? Não, não é mentira, não. É verdade. Então, assim, eu tenho uma dificuldade horrível. Gente, eu levo mais de 1 hora para chegar ao orgasmo. Porque eu aprendi que quem tem que ser realizado é o meu parceiro. E isso é preocupante. E isso acontece com a maioria da gente. E se alguém disser que for ao contrário, meu amor, pode quebrar aí os tabus, pode estudar aí essa puta, porque ela precisa ser estudada pela nada. A Cássia, meu amor, posso abrir? Sim. Isete, vamos fazer mais uma rodada, tá? E aí, a Ana está inscrita, que mais? Ana, começando com você, então. Obrigada, Isete, obrigada, Monique, por enquanto. E vamos para a Ana. Quero agradecer a vocês. Esse momento para a gente é um momento muito importante. Isete, a gente na universidade não sabe e não gosta de falar de corpo. O corpo na universidade é sempre um corpo que é visto a partir do que a gente estuda, dos livros. O corpo, como você traz, um corpo vivo, um corpo vibrante, a gente não acessa na universidade. Então, quando você traz esse corpo, a carne viva, isso dá para a gente uma possibilidade, inclusive, de problematizar esse nosso lugar. A gente pensa o corpo metaforicamente, a gente não pensa um corpo em relação e vivo nessa relação e produtor nessa relação. Então, quando você chega e coloca, tanto você quanto Monique, esse corpo vivo, para a gente é de uma riqueza, sobretudo riqueza, no sentido de que nos desloca e nos faz pensar. Se a gente está pensando, eu estava aqui pensando, se a gente está falando da profissionalização, a gente está pensando no corpo do trabalhador que está sendo expropriado, a gente não para pensar no corpo da prostituição. E na universidade a gente pouco discute isso. Quando eu ouço vocês falarem, eu fico muito motivada, inclusive para problematizar minha própria relação com o meu corpo e no modo como eu produzo esse corpo, um corpo desejante, um corpo que, na relação com o outro, é um corpo de troca, né? E aí muitas questões vêm na minha cabeça. Eu quero ouvir de vocês duas coisas. Eu conversei com o Monique, primeiro essa gratidão, né, de chegar na universidade, porque tem muitas pessoas aqui que são da universidade, outras que não são, mas que a gente traz. A gente trouxe, por exemplo, outros corpos aqui, como o Lilu, que está aí presente, Luiz Vitor, que está presente, o corpo da festa, o corpo da capoeira, mas a gente ainda fica comendo pelas beiradas. Você traz uma outra forma de relação com o corpo, muito mais visceral. Por isso, minha gratidão imensa a vocês. Eu queria ouvir de vocês, porque antes eu tinha conversado com a Monique, logo nos primeiros contatos, e ela me disse assim, esse livro que eu fiz tem 2 anos. Então, de 2 anos para cá, eu tenho muito mais para dizer. E vocês fizeram uma roda de conversa sobre sexo e redes virtuais, redes sociais, que Monique participou, que foi pela ANS. Como é que chama? A ANS, não, a AN... Como é o nome da associação? A sigla. Associação Nacional de Profissionais do Sexo. E aí vocês fizeram uma roda de conversa falando sobre isso. Então, eu queria ouvir mais. O que é que esses 2 anos, Monique, o que é que você tem nesses 2 anos para dizer que você não disse no primeiro livro? E segundo, como que é o sexo agora
nas redes sociais. Claro que a gente sabe que todo mundo que sempre rola sexo virtual, mas como que é pensar isso agora, um sexo sem o corpo presença, sem esse corpo que você está falando agora? Obrigado, Ana. Mais alguém? Então, vou passar para a Monique e para a Isete. O livro se coloca desde o início como um começo de debate sobre isso, né? Não tem ideias ali que sejam impossíveis de ser discutidas, de ser debatidas. Desses 2 anos para cá, o que muda, além da pandemia? Eu tenho uma série de outros debates para fazer, sim, porque não cabem todos num primeiro livro. Quando a gente fala de sexo e redes virtuais, o que eu tenho percebido entre as pessoas com quem eu lido é uma intimidade maior com o próprio corpo, não só entre as pessoas que fazem sexting ou exibição pela webcam, mas as pessoas que as que não fazem trabalho sexual. Eu não dialogo só com prostitutas, fato, mas de fato a gente está trancado em casa, isso dá uma proximidade com o corpo que é meu, o corpo do qual eu nem sempre penso quando eu tenho essa possibilidade de interação com outras pessoas, né? Que é o caso das pessoas que estão isoladas sozinhas, que não tem um companheiro, uma companheira, enfim, a gente tem essa possibilidade, né, de explorar o nosso próprio corpo ao mesmo tempo em que a gente consegue pensar no libido como uma coisa que é da nossa natureza, né? Tem uma cobrança pela libido, pelo desejo pulsante permanente. Não sei se vocês sentem do mesmo modo, mas eu vejo muito isso nas conversas. E quando a gente começou o isolamento por conta da pandemia, tinha muito isso, essa cobrança de produtividade no trabalho, mas uma cobrança de produtividade também em relação à nossa vida sexual. Quantos vibradores eu vou comprar? Como é que eu vou interagir com os parceiros? Como é que vai ser isso? E, de repente, eu passei o link para a Diana agora, num outro grupo. Eu não sei se ela vai conseguir entrar. Passei também para o Alcemar e Isadora. Bom, enfim, o que eu percebo nesse período é essa possibilidade de lidar com o próprio corpo e essa cobrança da performance, né? Que é uma coisa muito da nossa sociedade. Nós temos que ser sempre melhores em tudo, temos que nos dar bem em tudo, temos que ter essa libido pulsante permanente, né? Eu não sei qual é a percepção da Isete sobre isso. Isete? Obrigada, Monique. Pronto. Monique, maravilhoso. Essas questões sexuais, corpo, virtual. Só vou lhe dizer uma coisa, eu sou brega. Eu sou brega e sou grossa. Eu me masturbei lá na minha juventude, lá atrás. Hoje eu não me masturbo mais. Eu tive um companheiro, todo mundo sabe, perdi esse companheiro tem 2 anos. E essa questão assim do reconhecimento do meu corpo, pênis virtual, sexo por televisão, ou eu tocar no meu corpo, eu tocar no meu clítoris, isso daí está fora de cogitação para mim. Eu tenho uma amiga aqui que, pensando no que a Monique estava falando, ela diz assim, sim, tem outras questões que tem outras pessoas que eu converso. Eu também converso com outras pessoas. E tenho amigas maravilhosas de pé de ouvido que ela fala assim, eu consigo labutar com o meu corpo, eu consigo chegar ao meu corpo e chegar ao orgasmo. Eu consigo me realizar sozinha. Eu tenho fantasias maravilhosas. Eu tenho uma outra que fala assim, Zete, e aí? O que é, o que não é? E várias conversas. Então, quando eu penso, prostituição atual, vida mulher normal atual, vida mulher nova atual e vida a sociedade agora atual.
Se eu pegar tudo isso aí, somar, só vai dar uma só. Então, tipo assim, ó, profissional é bom, é maravilhoso. Mas tem um campo muito arriscado hoje que, dependente da realização para o outro, temos mulheres magníficas que não são prostitutas, que não são trabalhadoras sexuais e que desempenham um papel maravilhoso. Eu tenho várias amigas que conseguem ser muito melhor do que algumas profissionais do sexo. E ela senta comigo, vem cá conversar comigo, porque aí a gente faz roda de samba, a gente conversa, eu digo, rapaz, você consegue ser mais puto do que eu. E a gente dá risada. Você consegue, porra, ser mais puta do que eu. Eu digo, mas a mulher tem que ser puta, porque senão o homem sai fora de casa. Mas às vezes o homem não sai fora de casa, não é por causa da mulher ser sensor, da mulher ser bonita, da mulher ser gostosa, da mulher fazer, como se diz minha mãe, uma feijoada completa, né? Por favor, não me julgue. Eu estou usando o dialeto que minha mãe usava. É que a mulher, ela desenvolveu, ela amadureceu, ela buscou nela que se ela pode, por que eu não posso? Então a gente tem aí essa briga. Como eu já vi pessoas dizer assim, Ave Maria, eu venho aqui, pago a puta, caro pra porra, e a minha mulher tá em casa melhor. Eu digo, cara, fica com sua mulher. Come lá tua feijoada completa, em vez de você comer aqui meia feijoada. Porque essa mulher não foi preparada, essa mulher não foi conhecida a arte de amar. Então fica tudo assim na parte que o desenvolvimento feminino, ela está acima de qualquer coisa. Então fica assim, quando eu vejo aqui muitas meninas reunidas e conversando, eu só fico só de pé de ouvido. São muito mais do que uma culpa, são muito mais do que um corpo, são muito mais, são prazerosas, são mulheres boas, são mulheres gostosas, são mulheres atrativas, são mulheres, independente da idade. Eu tenho uma amiga aqui de 60 anos que ela faz coisa que o diabo duvida. Tem mulher de 65, a mesma coisa. E tem mulheres de 20 que não faz. Eu tenho mulheres, grupos evangélicos que faz coisa que o diabo duvida e Jesus Cristo aplaude. E vocês me dizem o quê? Eu simplesmente sou ouvinte de cada uma mulher. Porque a realização é a realização do corpo, a realização da alma. Monique, meu amor, a sua fala foi maravilhosa, mas que tem aí muitas melhores do que a gente tem, sim. E o corpo é o corpo. O corpo é a falta de vergonha, o corpo é a realização, o corpo é a academia, o corpo é parar naquele pau, que eu acho maravilhoso. Eu digo a minhas filhas, eu quero antes de morrer, descer e subir naquele pau. O corpo é você entrar na maré sem saber que você tem estria. O corpo é o homem desejar você porque você é magra, porque você é gorda, porque você é vivenciada. E ele usar e a gente retribuir. Então, Ana, Monique, a Cássia, Dagoberto, o corpo é isso, o meu corpo é isso. Embora assim, sabe, eu só tomo banho vestido, viu, gente? Aqui para nós. Mas realização do corpo, para mim, é um prazer. Seja ele virtual, que eu não consigo. Monique, passa para mim para ver se eu consigo me realizar, gozar dessa porra virtual aí, viu? Usar os dedos, eu também não consigo mais. Essa porra para mim não funciona mais. O sexo para mim tem que ser corpo a corpo, pele a pele. Sentir o calor, dormir de conchinha e fazer realizações. Eu acho que eu posso, né, gente? 45 anos de idade, eu acho que eu já vivi tanta coisa. Eu acho que eu posso ainda vivenciar essas coisas. Mas, gente, obrigado. Nessa eu possa me despedir, né? Que eu possa estar aqui aberta para algumas perguntas. Mas, meninas, posso passar a fala para quem agora? Ainda posso fazer uma questão, Rita e a Cássia?
Fátima está querendo falar, ela fala para você. Posso falar, Cássia? Só um minuto, Tiago. Não, assim, é que Deixa, pronto, eu espero. É o quê? eu fico feliz quando eu vejo meus colegas. Saber que um dia eu fiz encorajar e falar de uma forma que eu guardava isso para ela, hoje ela pode botar para fora e dizer que pode falar naturalmente. Porque é isso. É falar naturalmente como a gente é, como a gente sente, como a gente gosta de ser tratado, sabe? Uma vez eu estava trabalhando no meu Brasil, onde eu trabalhava, fazendo meus programas, e aí uma estudante me convidou para eu dar uma palestra numa universidade dessas de Salvador, que eu não me lembro qual foi, acho que até foi a Católica, não lembro bem. Eu estava com ele lá, quando eu disse que gostava de ser puta, né, que eu realizava fantasias, e aí me perguntaram se eu gozava, né, e se eu estava porque agora eu fiquei com vontade de falar minha língua professor. Aí eu falei, bom, eu acho que foi o meu primeiro beijo, foi na zona, eu fui casada e meu marido não sabia fazer nada na cama, era um zero à esquerda. Eu aprendi na zona como gozar, né? E a partir daí eu conversei com uma colega, ela disse, não deixa que isso tome conta de você. Porque se toda vez que eu gozava, eu ficava muito era 2 horas depois para poder ter coragem. Ela disse, olha, seja profissional, deixa eu cuidar de seus problemas. E aí eu aprendi a ser profissional. É um jeito muito agradável, vergonha, perigoso. Eu digo assim, se a gente gosta da prostituição, é porque senão que a gente gosta do trabalho. Eu era costureira numa pessoa, eu odiava costurar. Então eu não gostava costurando, eu gosto das unhas, mas eu não deixo que isso aconteça sempre. E aí quando eu vejo Ivete falar naturalmente, né, e ela fala muito bem sobre essas questões, eu fico bem feliz, fico bem gratificada, né, saber que ela chegou na prova há 20 anos atrás, toda quietinha, já sei que ela aprendeu, conhecer os direitos dela, né, sabe lutar, sabe se defender, né, e na votação, eu estava com ele na Católica, e aí eu chorei, a mulher falou assim, mas você está chorando, você devia dizer uma coisa, eu estou chorando, porque eu ganhei um programa maravilhoso para vir aqui falar com um bando de preconceituosos, bando de hipócritas, fazer minhas costas e ir embora. É isso. Oi, Fátima, desculpa, eu caí minha conexão e terminei não lhe ouvindo, mas acho que o pessoal conseguiu ouvir você. Dagoberto? Eu quero trazer uma outra questão, voltando à questão dos profissionais do sexo, né, como parece que a lei tenta denominar, que acaba distinguindo um pouco da ideia da prostituição. Bom, hoje você tem vários segmentos de pessoas que exploram o sexo, né, como forma de vida, né, para se manter. Bom, então aí nós temos sugar baby, né, ou seja, meninas que se relacionam com homens mais velhos em troca de recursos financeiros. Aí tem as garotas de programas, tem aquelas outras que são garotas de programas, mas não se colocam como profissionais do sexo. Na verdade, elas têm uma vida normal, ou às vezes até uma vida escolar, em uma faculdade, em uma universidade, e se prostituem, né, em outros momentos para ter recursos. Aí, talvez, Monique possa até explorar a resposta. Então, a minha pergunta é, essas pessoas, né, que não são só mulheres, né, homens também, né, essas pessoas, elas acabam exercendo uma certa prostituição transitória, como que usando determinados termos modernos, onde não são denominadas como prostitutas, né, mas como profissionais do sexo, como sugar baby, como garotos de programas, ou outras pessoas que fazem serviços sexuais, mas que parece que em algum momento
né, quando elas alcançam aquele objetivo profissional, ou ser um advogado, um engenheiro, um médico, e elas agora deixam essa vida, né, de profissional do sexo e passa a viver uma vida na sociedade como se não tivesse nunca, né, se prostituído. Então, essas, na verdade, são profissões, né, do sexo que são transitórias, diferente da puta, da prostituta, né, daquela prostituta tradicional que todo mundo entende como prostituta, que vai começar no brega jovem e o futuro que ela tem é um dia ser a dona do bordel ou não, né? Então, em relação a... O que é que você acha disso, Monique? Monique? Seguir, cara. Oi, eu meio que respondi ali. Eu não sei, eu acho estranha essa colocação como prostituição transitória ou não, ou essa ideia que é quase uma condenação dizer que essas mulheres, essas pessoas exercem essa atividade por um período e depois deixam de exercer. O mercado sexual é muito variado, coloca a Vitória, e, bom, prostituição é uma atividade, não é um celibato, não é... Como que chama que os padres fazem, né? Que são padres para sempre, mas mesmo padres podem largar o seminário. Não vejo uma questão aí, na verdade. E não vejo que uma puta que trabalhe no brega não possa ir para a universidade enfim, acredito que essa ideia vem dos estigmas que a gente tem arraigados. Cada pessoa é muitas pessoas, né? Eu nasci com um corpo, quando eu tiver 50 anos, do que já está chegando, o meu corpo, todas as células dele já vão ter se modificado, porque eu não posso exercer outras atividades. Acho que é um questionamento que vem mais do nosso estigma internalizado, ou do estigma que a gente tem em relação às outras pessoas, e uma tentativa de fazer esse escalonamento de trabalho. Tem realmente, de fato, tem o estigma social que, eventualmente, não permite que algumas mulheres troquem de atividade. Para além disso, não existe nada que impede uma mulher de trocar de atividade, sendo ela uma sugar baby ou uma prostituta, o que, no fim das contas, é a mesma coisa, né? A Organização Mundial da Saúde considera que qualquer troca que eu faça por sexo me torna uma trabalhadora sexual, é o termo que se usa hoje internacionalmente, ou uma prostituta, não é relevante. Então, se eu troco sexo por favores, por bens, por joias, por dinheiro ou por drogas, eu sou uma prostituta, ponto. Mas eu não preciso exercer isso para sempre. Essa ideia da identidade prostituta é importante enquanto a gente coloca ela na luta, mas ela às vezes é um pouco estranha e um pouco moralista, a ideia de que alguém que exerceu a prostituição precisa ser uma prostituta para sempre. É tão moralista quanto a ideia de dizer que essa pessoa amaria se prostituta e considerar que isso é um avanço ou uma subida de vida, uma mudança de vida. Eu considero assim. Obrigada, Monique. Valeu pela resposta. Bom, a gente está se dirigindo para o final, Ana, já está quase às 18. Eu quero fazer umas considerações e depois eu abro para Izete e Monique também fazerem suas considerações e se despedir. Pode ser assim, Ana e Milena? A Cássia, deixa eu colocar aí para o Adalberto. Sim, desculpe, Izete, por favor. Adalberto, eu entrevistei e fui em busca de garimpar meninas. E eu fiquei maravilhosa que dentro de cada boate que eu entrei, eu achei 3 de cada boate que eu entrei, 3, 4, 5 mulheres que estavam lá fazendo um programa para pagar suas faculdades. Então, para mim, eu sempre questionei o seguinte, que não adianta eu ser só um corpo bonito, não adianta eu ser só uma puta. Eu também posso ter intelecto, eu também posso ser uma doutora, eu também posso ser uma médica. E quando eu via isso, eu dizia assim, porra, ele deu meu maior apoio. Eu tenho hoje uma sobrinha, e ela é garota de programa, uma hora, eu acho que ela cobra pouquinho, alguma coisa assim, não interessa, porque eu digo para ela, rapaz, puta não tem que ser uma porta para abrir e fechar.
Puta, para mim, tem que estudar. Puta, para mim, tem que ser outra coisa a mais. Porque chega um momento da vida que ela não tem que ser só profissional do sexo, prostituta, trabalhadora sexual, ela também tem que dar o que ela pode receber. Aí a gente conversa muito, eu converso muito com ela. Eu disse, mulher, tu estuda e tu vai conseguir. Porque puta todos nós somos. Dependente de ser juíza, dependente de ser advogado, dependente de ser dona de casa. O nosso trabalho é único. A gente trabalha num lugar, a gente termina num lugar só. Quem quiser que me condene. E aquela que não termina no lugar só, ela termina só. Então, meu amigo, deixa eu lhe dizer a você. Ser prostituta é ser além daquilo que a gente queira que a gente tenha. Dependente de ser garota de programa, trabalhadora sexual, nós podemos ser intelectuais. Monique está aí, a prova que ela estudou, fez faculdade, eu conheço várias. Eu conheço várias putas que fez faculdade e que está dentro de uma faculdade que estuda. Muito bom estar participando dessa rede, é maravilhoso isso. E eu digo para mim, eu digo assim, eu tive uma filha que ela andou nas redes da instituição, eu disse a ela, o brega está de porta aberta. E a escola também, você vai para os dois. Porque puta boa é puta isso. Ela aprender. Ela tem que aprender. Quando alguém julgar, você é puta, eu digo não, eu sou uma cidadã. Eu sou uma mulher que honro com as minhas necessidades de ser mulher, dependente de ser uma profissional. Não estou ouvindo. Ligue seu áudio. Oi, obrigada, Milena. Isete, muito bom. A sua imagem aqui está muito escura, não sei onde é que você está, a gente não está conseguindo ver, mas a gente só está ouvindo você, mas está muito escura. Eu acho que Fátima está pedindo para a Diana falar alguma coisa conosco. Diana, você gostaria, por favor, de fazer uma fala para a gente? Você chegou depois, você já falou no chat aqui, mas a gente gostaria também de ouvir você. Oi, gente, boa noite, né? Já está de noite por aqui, pelo Rio Grande do Norte. Mas é uma pena, viu, eu ter chegado atrasada, porque eu tinha algumas coisas para falar, né? A principal é que hoje eu só consigo ter um orgasmo se eu vi uma notinha de R$100. Nossa, eu tenho orgasmos múltiplos. É incrível, sabe? Mas eu queria dizer também que eu comecei a me masturbar muito cedo, sabe? Cedo mesmo. E me descobri, assim, com outras colegas, né? Porque era muito aquela pressão muito grande da família, e eu comecei a me descobrir com as colegas. É tanto que hoje eu consigo entender a minha bissexualidade, né? Mas com homem eu gosto muito por conta da grana, né? Da grana e de outras coisas que eu posso fazer com ele, né? Mas que para gozar legal mesmo, eu prefiro mulheres. E em relação ao corpo, né, que vocês falaram tanto da questão do corpo, eu hoje, aos meus 61 anos de idade, né, perdi aquele tanquinho, hoje me considero aquela lavanderia mesmo, aquela lavanderia bem antiga, né, um barrigão danado, bem aqui, mas eu continuo me gostando, sabe? E o que é melhor, né? Gozando mesmo, tendo orgasmos múltiplos mesmo, gente. É incrível. E é isso. Um obrigado a todas vocês e todos vocês que participaram. E desculpe por eu ter chegado tão tarde, né? Ai. Diana, ótimo, você chegou tarde, mas chegou bem, entendeu? Nós que perdemos pela sua ausência aqui desde o início, né? Mas certamente outros momentos. Isso, que bom que você abriu a câmera. Monique estava reclamando de que a gente não estava vendo você. Que coisa ótima, muito bom ter sua participação aqui, né? A Cássia. Diga, Dagoberto.
Não, aqui com a presença de Diana. Diana, você é do Rio Grande do Norte, né? Exato. Ô, Diana, agora nessa. Não é uma pergunta, não, é só uma fala mesmo. Nessa pandemia, tiveram várias lives. E assim, eu vi uma live impressionante, impressionante mesmo, que foi justamente do Cabaré Céu e Lua de Caicó. Eu nunca vi uma live tão divertida, né? A senhora lá, a dona do cabaré, ela fazendo as apresentações. Ela é maravilhosa. Ela chamando cada representação da cidade, cada pessoa importante, né? Ela lia lá no celular, né? E cada um fazia uma doação e era promoção, não sei de quem. Parece que a cidade toda de Caicó estava envolvida. Todo mundo é louco por ela. Realmente eu fiquei assim impressionado. Acho que foi a melhor live que eu assisti até hoje. Mas um prazer ouvir você. É sucesso. Pois é. Pois nessa pandemia, a minha sorte é que eu sou aquele tipo de mulher que nunca deixou de me, sabe, de me acariciar. Porque imagina aí, eu eu não tenho muita, não domino muito essa coisa de sexo virtual, eu não domino muito bem não, né? Eu prefiro mais ou comigo mesma, ou então tendo alguém perto de mim. Essa coisa de por trás da telinha não dá para mim não, viu? Eu passo mal. Muito bom, Diana. Bom, a gente está chegando para o horário, né? Eu gostaria de fazer algumas considerações e depois deixar novamente, quer dizer, abrir o microfone para quem quiser também se despedir, né? Bom, eu queria fazer algumas breves considerações. Primeiro, dizer que é um aprendizado, é fantástico ouvir vocês, estar com vocês, né? Quer dizer, estarmos todos nós aqui nessa tarde que já entrou pela noite e de uma forma tão agradável que a gente nem sentiu o tempo passar. Monique, eu já conhecia, né, da literatura e ver você, né, esse diálogo, para mim foi fantástico. Isete, eu já tinha ouvido falar e estar com você aqui, Isete, para mim é uma gratidão. A você, a Monique, a Fátima, a Diana, a todos, a Ana Rita, a Milena também que me convidaram. Eu queria só fazer retornar duas coisinhas aqui, tentar ser muito breve. Quando a Ana fala que o corpo não é tratado na universidade, isso é muito sério, isso é muito grave. O corpo não é discutido. Quando ele é discutido, ele é formatado, ele é entabulado, né? E a gente fica, e a coisa fica mais complicada quando a gente pensa o corpo vinculado à sexualidade. Aí, pensando nesse momento de hoje, eu lembrei que no início dos anos 2000, chegou no Brasil, quer dizer, foi traduzido para o português, um livro chamado A Vida Sexual de Catherine Millet, né? Fica A Vida Sexual de Catherine M, na verdade, fica um M só, mas é de M de Millet. E esse livro foi uma discussão fantástica, porque ela é uma mulher casada, né? Eu não lembro agora, acho que ela não tem filhos, mas ela mantém o casamento dela, mas ela é uma mulher que ela transgride essa questão das normas, porque ela traz para a gente essa possibilidade de pensar a sexualidade para o corpo feminino, né? Não utilizando a relação da prostituição, né? Mas ela trazendo para a questão do prazer, onde o sexo com o marido não a satisfazia, né? Não era suficiente. Ela precisava se realizar a partir de mais relações, e sempre relações com homem estranho. Então, ela não queria saber nem nome, nem idade, nem quem era. Era uma questão, ela saía à noite e um amigo dela, do casal, saía com ela, o marido não ia com ela ia sozinha com esse amigo, e ela tinha relações variadas e diferentes, né? E isso, ela dizia que era algo de um lugar muito específico, era um lugar de um prazer que ela precisava, que complementava a identidade dela enquanto mulher, a identidade dela enquanto pessoa. Ela não se referia só à mulher. Então, foi um livro que suscitou vários questionamentos, porque ele traz a sexualidade para, né? Eu também acho que nunca é suficiente, Monique, né? Mas ela traz para uma outra realidade, dizendo de que essa questão do prazer, para a gente, principalmente para a gente, quando a gente fala
a gente do feminino, ela é completamente fechada, né, para se discutir. Então, a relação que vocês trouxeram aqui hoje foi muito legal, ótima. O lugar do prazer, a questão do gozo. Monique tem uma posição, Isete traz a posição dela. Então, muito, sim, Ana, uma relação moralizada. Então, muito fantástico o que vocês trazem, né? Eu gostaria só também de fechar dizendo o seguinte: a referência que Isete traz sobre a prostituta pensada apenas como um corpo, carne, isso é muito vigente, né? E quando ela responde a Dagoberto dizendo a questão do posicionamento político, isso é fundamental, porque ser e estar prostituta é uma posição política, é uma posição de insurgência, de resistência, de luta, né? Independente da organização, independente de estarmos em organização, é uma transgressão a normas vigentes no sistema de valores patriarcais, né, de sistemas moralistas muito fortes. E, ouvindo Dagoberto também, que ele falou tanto, que terminou sendo a referência, né, a posição dele de homem cis, heterodominante, quando ele fala a mulher dele em casa, né? Então ele traz novamente, né, uma referência daquilo que se pensa, a mulher dele em casa, e mesmo assim ele vai em busca da prostituta. Ou seja, é interessante a gente ter essas posições masculinas que referendam, né, a fala nesse sentido. Bom, e para terminar, né, quando Fátima fala de a gente poder ouvir uma fala naturalmente, é isso, a gente precisa naturalizar de fato esse debate. Ele continua sendo ainda um debate muito às escondidas. Monique traz muito bem isso no livro dela, né? Essa questão das escondidas, da forma onde a gente coloca, porque é também uma forma que a gente tem para discutir o prazer, o nosso corpo, né? É pensar isso também. Eu lembro que tem um verbete popular que é entre quatro paredes, as esposas devem se transformar numa puta. Então, assim, o que significa esse entre quatro paredes? Não, o que significa essa questão da casa, do espaço da casa e poder se colocar nisso. E, Monique, muito bom também a sua relação sobre quando eu questiono a questão quando eu coloco a questão da violência, da vulnerabilidade, que você traz isso, que para mim é visceral, ela é cirúrgico a sua fala, quando você diz a casa é o espaço de maior vulnerabilidade do feminino, né? Então, é onde nós passamos as violências, e Isete fala de como ela teve, na trajetória dela, pessoas que foram pessoas boas no sentido de parcerias com ela, né, nessa situação. E, por último, não deu tempo a gente falar, mas eu acho que é um tema importante para a gente voltar, quem sabe em outro momento, a discutir, que é a questão da prostituição e família, né? A gente sempre pensa que são coisas descoladas, ou seja, a mulher prostituta não teria uma família, não teria marido, não teria filhos, né? E como isso vai se colocando. Isete chega a trazer a situação do companheiro dela, né, de anos, mas, assim, a gente também não debate. Quando debate, as pessoas se surpreendem como se é prostituta e se tem família, como se fossem coisas distintas, coisas não casadas, coisas não possíveis de compartilhamento. Isso tudo está muito no imaginário, né, social a esse respeito. Bom, eu gostaria de passar agora para a Monique fazer suas considerações, se despedir, depois Isete, e aí Ana e Milena também ficam com essa parte. Mais uma vez, gratidão por esse momento de estar aqui com vocês, adorei. Monique? Então, acho que a única consideração que eu tenho é nos convidem para assistir as outras atividades. Foi muito, muito interessante. Se o grupo mantém esse tom de debate, é muito maravilhoso. Parabéns pela organização. Obrigada, Monique. Isete. Muito bom, passar uma tarde discutindo
coisas maravilhosas, né? Proveitosas, tiraram muitas dúvidas na cabeça que nos traduz. Muito bom, muito obrigado por estar participando dessa mesa, dessa rodada, e dessa discussão gostosa, maravilhosa, que é o nosso corpo, é a nossa vida, a nossa liberdade de expressar, de chegar, e de ser bonita, de estar feia, de ser dona de casa, de ser mulher, de ser amante, de ser profissional de sexo, de ser mãe, de ser vó ao nosso corpo. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Beijo para vocês. Amei estar aqui à tarde com vocês. Maravilhoso. O cafezinho foi maravilhoso. Obrigada, Isete. Isete tá com um barulho no microfone. Eu vi que algumas pessoas comentaram que, né, que estava ruim o áudio, mas ela... Fátima, você é ótima. Pode ter sido sim, Fátima. Mas ela agradeceu, gostei demais de participar hoje. Eu tô só repetindo, Isete, que algumas pessoas não viram por causa de um ruído que deu no seu microfone, né? Milena e Ana? Só agradecer mesmo, foi um momento ímpar, me fez relembrar de um trabalho, né, que eu fiz durante bastante tempo aqui em Feira, na época se chamava Profissionais do Sexo, né, hoje Trabalhadoras Sexuais, e com a Profis, não sei se o pessoal existia aqui em Feira, Associação de Profissionais do Sexo em Feira de Santana, né, Tatiane Sacramento era a presidente durante muito tempo, e a gente fez um trabalho junto, em parceria, né, quando eu trabalhava no serviço de ST/AIDS, e a gente fazíamos visitas, eventos, tinha algumas trabalhadoras que ficavam bem próximas, né, lá no serviço de saúde, e isso me fez lembrar muito do que a Cássia traz, né, que a questão da vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade muitas vezes está no ambiente doméstico. Então, como a gente fazia um serviço de assistência à saúde sexual, né, muitas se contaminavam pelos seus parceiros fixos, não pelos seus clientes, né? Então, com o cliente, elas tinham o cuidado, né, de usar o preservativo e tal, e era uma exigência, mas na relação afetuosa com o parceiro, isso acabava as deixando vulneráveis. E muitas eram provedoras, né, são provedoras dos lares, né, então existe uma vulnerabilidade em todos os sentidos, e aí me fez lembrar desse momento, assim, de trabalhar, né, com essas pessoas maravilhosas, então agradecer, e que outros momentos como esse possam vir. Gente, foi uma tarde de grande alegria, né? Ter essas mulheres aqui, a Cássia, a Lisete, Diana, Monique, Fátima, e agradecer muito a vocês, agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes. Eu quero dizer que nesse grupo a gente nunca faz questão de ter 50 pessoas. Se tiver 4 pessoas, 3 pessoas, dá jogo. O que a gente quer é trazer para aqui temas que são temas que correm pelas beiradas na universidade, né? Que é riso, corpo, arte, festa, e acho que essa vitalidade, a gente tem o cuidado de não ficar somente na leitura dos textos. Vocês veem que todas as vezes que a gente faz um convite, a gente coloca lá, texto gatilho, a gente pede, a Cássia deu indicação. As pessoas não são obrigadas a lerem o texto, nem a comentarem o texto, como num grupo formal de estudos a gente faria, mas que o texto sirva para incitar questões, para que a gente chegue aqui e possa se mobilizar mais ainda com a fala das pessoas. Mas a gente quer trazer isso mesmo, quer trazer alegria, a gente quer trazer esse corpo vivo para aqui para dentro. Acho que eu tinha falado antes, quando as questões de vocês colocam em questão
todo o arranjo que é feito de funcionamento social, econômico, a partir do corpo. E aí é impagável as aprendizagens que a gente teve aqui com vocês hoje. A gente quer deixar aberto, Monique, está aberto o grupo, a gente já contou semana passada com Isete e com Fátima, aí está aberto para que vocês possam participar. Diana, por favor, a gente quer que você venha, quer que você participe. A gente vai estar sempre trazendo temas muito diferentes. A gente já teve a Festa da Morte lá do México, a gente teve as Festas de Largo em Salvador, a gente teve capoeira, a gente teve o Homem de uma Perna Só, que é do Ceará. O que mais, gente? A gente teve dança e psicologia, a gente teve os monstros. Cada dia a gente traz alguma coisa diferente para incitar a gente a se deslocar. Né? Alguém disse assim, vocês me deslocaram, o que a gente quer é provocar deslocamentos e deslocamento da gente também. Então, grata por todas as aprendizagens. Estou com a boca cheia d'água, viu? Estou com a boca cheia d'água de tanto tema legal, tanto diálogo legal. Proponha também, você pode propor também. Né? Eu já notei aqui o cabaré que Dagoberto falou, e olha que coisa legal, a gente pode pensar em coisas juntas também. O importante é que a gente traga aquilo que na universidade não é usual, e que a gente possa ter esse espaço, para que essas pessoas possam conversar e provocar a gente. A gente sempre discute uma coisa, Diana, é que a universidade ela fica muito encastelada, como se fosse um castelo dentro dos muros dela. E quando a gente faz isso, a gente aprende muito pouco, e a gente, na verdade, dialoga muito pouco com o que está fora dos muros. Então, o que a gente está querendo é aproveitar a pandemia. O vírus tem uma coisa maravilhosa que a gente precisa aprender, que é essa possibilidade de contágio. E a gente se contagiar com tanta vida intensa que tem fora dos muros da universidade. Vamos pular esse muro e sair da gaveta. É isso que a gente quer. Então, muitíssimo obrigada. Foi uma tarde assim, riquíssima, aprendi muito, tem muita coisa para a gente conversar, pensar, e espero que vocês venham e a gente possa construir mais coisas juntas também. Outra coisa também, gente, para quem está aí, a Prosba está com uma campanha para arrecadação de alimentos para doar para aquelas pessoas que não estão podendo trabalhar nesse momento. Então, eu vou botar lá no grupo o card da Prosba, está também no card da Prosba no Instagram. Vocês entrem, quem puder, contribua, qualquer valor, a gente precisa ajudar as pessoas que não estão podendo trabalhar agora. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada. Deixa eu só dizer aqui, Milena está dizendo aqui, ó, a gente tem um Instagram no grupo para vocês entrarem e ver o que a gente já fez, que ela botou aqui do lado, o Arriscar. O nome do grupo é Arriscar, a gente quer correr risco, viu, Diana? Então, tá lá o nome do grupo. Pronto, maravilha, maravilha. E tem outra coisa. Quem não arrisca, não petisca, né? Então, a gente quer arriscar e petiscar. Hoje a gente petiscou. Com uma potiguara aí, ó. Depois que a gente termina aqui, a gente coloca o vídeo lá no YouTube do Artes do Corpo. Aí, assim que for publicado, eu informo todo mundo para que quem quiser possa ir lá e dar uma olhada. Tem outros vídeos também, tá bom? Muito obrigada, Cássia, obrigada, Isete, Monique, Milena, Dagoberto, todas as pessoas presentes, Diana, foi uma tarde só de gozo. Obrigada também. Só de gozo e de petisco. Muito grata também. Hoje foi maravilhoso. A Cássia, meu amor, está linda, viu? E você falante. Cabelo. Cortei, já estava demais. Não conseguia mais pentear o cabelo, Ana. Não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Peguei uma máquina e cortei. A gente vê a Cássia, mas ela não está parecendo tão linda assim como está hoje, não. Então, se prefere, quer falar? Em homenagem a Monique, a Fátima, eu só estou ouvindo para aprender. Eu só estou ouvindo aqui para aprender. Eu brinquei com o Luizito, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu brinquei com o Luizito aqui do lado, porque a gente tem um projeto que chama-se Quando o Corpo é Festa. É o projeto que ele criou lá no Artes do Corpo. Chama-se Quando o Corpo é Festa. E aí eu provoquei hoje o corpo estava em festa.
Total. Tô aprendendo. Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês. Saúde para vocês. Saúde, saúde. Tchau, gente. Parabéns aí. Parabéns ao pessoal da... Todos os palestrantes. Muito obrigada também a todas e todos. Beijos. Tchau.